Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao webinário Tricalc Budget and Manufacturing. O meu nome é Carlos Ribeiro, sou engenheiro de estruturas do Departamento Técnico da Artec e sou eu que vou estar convosco ao longo desta quinta sessão da Tricalc Week, dedicada à parte de orçamentação através de DirectBIM 2.0 com os softwares Tricalc, Gesto Midplan, Gesto Orçamentos e Revit. Vamos ver assim como é possível a ligação a nível de medições e orçamentos de toda a informação relacionada com o projeto de estruturas. Tricalc permite obter listagens e relatórios com informação detalhada das quantidades de materiais da estrutura, ou seja, Tricalc possui funções simplificadas que permitem obter uma ideia aproximada, bastante aproximada daquilo que são as quantidades de aço e de betão e de cofragem que vão ser necessárias na nossa estrutura. São funções de listagens e de relatórios integradas dentro do próprio programa. No entanto, além dessa informação mais básica, Tricalc possui a possibilidade de ter uma ligação avançada com softwares de orçamentação, nomeadamente com o Gesto Orçamentos, e também com o Revit, se assim pretendermos, para passar as quantidades e obter orçamentos detalhados da estrutura. Assim, através do DirectBIM 2, uma inovação tecnológica da Artec, é possível passar a informação das quantidades de Tricalc para o Gesto Midplan e para o Gesto Orçamentos e obter o orçamento detalhado, totalmente automatizado e totalmente vinculado ao modelo estrutural de forma praticamente imediata. É ainda possível ter exportação de toda esta informação do Tricalc, do modelo de cálculo de estruturas do Tricalc, para o Revit e ter comunicação bidirecional através do DirectBIM 2.0 entre aquilo que é a informação do Tricalc e aquilo que é a informação do Revit em termos de barras, ou seja, pilares, vigas e diagonais. Na parte final da demonstração iremos também ver um outro aspecto do Tricalc, que é a possibilidade de gerar, através do Tricalc Fab, uma função dentro do Tricalc, tabelas de fabricação de armaduras para Excel, para BIM e também para listagens dentro do próprio Tricalc. Ao longo desta sessão iremos explorar todas estas possibilidades de ligação entre os vários softwares e fazer também um exemplo real de aplicação da mesma. Temos aqui, para nos situarmos um pouco antes de entrarmos naquilo que é a demonstração, um modelo feito em Revit, do lado esquerdo, este modelo que aqui vemos do nosso edifício do lado esquerdo, que se exporta para o Tricalc e, portanto, dentro do Tricalc importa-se a parte estrutural, faz o dimensionamento desse modelo estrutural, vemos aqui já o dimensionamento realizado com o Tricalc com as respectivas armaduras, e obtém-se, é possível então obter-se estas quantidades dentro do Tricalc a partir das medições, das listagens e dos relatórios de medições do Tricalc. Mas é ainda possível uma ligação direta do Tricalc com o Gesto Midplan para uma recuperação de toda a informação de quantidades desde o Tricalc para o Midplan e associação de artigos de orçamento e preços associados diretamente a cada objeto da estrutura realizada em Tricalc. Sendo feita esta recuperação e esta vinculação com a informação de número de artigo e de preço composto ao preço simples da base de dados do Gesto Orçamentos, é então possível obter logo o orçamento da estrutura. E é isso que nós podemos ver aqui nesta imagem. Temos aqui a visualização do Gesto Orçamentos, com o orçamento do edifício aqui representada, num separador. No outro separador, a medição de uma dessas linhas do orçamento. E nessas medições selecionamos aqui as medições de 3 pilares e vejam como dentro do próprio Gesto de Orçamentos está o modelo tridimensional da estrutura. Pode ser só o modelo estrutural ou inclusive o modelo completo, como aqui está vindo do Revit, através do formato IFC. E é possível cruzar a informação daquilo que está orçamentado com a informação do modelo tridimensional. Também é possível o caminho inverso, selecionar no modelo tridimensional qualquer elemento e aparecer aqui a sua respectiva listagem. É assim possível cruzar toda a informação entre o orçamento que foi gerado automaticamente e aquilo que é o modelo tridimensional. Também a possibilidade de exportar e de ver em tempo real informação do Tricalc para o Revit. Vemos aqui
foram selecionados 3 elementos no modelo Tricalc, dentro do programa Tricalc, e foi pedido para visualizar os correspondentes modelos dentro do modelo Revit, e aparece aqui assinalada essa mesma informação. Portanto, através do DirectBIM 2.0 é possível selecionar elementos no Tricalc, nomeadamente elementos barra no Tricalc, e visualizá-los no Revit, e vice-versa, selecioná-los no Revit e visualizá-los no Tricalc. É também possível alterar secções, criar novos elementos e automaticamente enviar essa informação para o modelo Revit para ser atualizada. Aqui a tabela de fabricação, que iremos ver na parte final da demonstração, portanto um exemplo de como é gerada a informação toda tabulada, com as armaduras todas detalhadas para a fabricação dentro daquilo que é o Tricalc FAB. Mas vamos agora, antes de mais, ver exemplos de como os programas se ligam entre si, ver a seguir um exemplo de um caso real em funcionamento, nomeadamente este edifício que aqui temos, e depois terminar a nossa sessão de hoje com a parte de Tricalc FAB, de fabricação. Antes de vermos em funcionamento todo este DirectBIM 2.0, vamos apenas dar uma introdução àquilo que é as listagens e os relatórios de quantidades do Tricalc, para termos também uma ideia aproximada de como funciona. Portanto, listagens e relatórios para ter quantidades no Tricalc, depois toda a ligação entre os softwares Tricalc, Gest, Midplan, Gest Orçamentos e Revit em funcionamento, e depois um caso real para podermos ver então em funcionamento o DirectBIM 2.0. A forma mais rápida de obter algumas medições do modelo estrutural Tricalc pode ser obtida logo dentro do próprio programa Tricalc, sem necessidade de ir ao Gest Orçamentos para fazer as medições. Então nós temos a possibilidade de virmos aqui à parte das listagens, medições, e pedir para uma medição geral da estrutura, ou elemento a elemento pedir as medições que nos interessam. No caso de pedirmos a medição geral da estrutura, vamos medir então as barras de normato, no caso que temos aqui nesta estrutura, as fundações e as lajes maciças são os elementos que fazem parte desta estrutura. Podíamos também exportar esta informação para o software Gest através de um fecheiro. Esse fecheiro iria assentar na relação entre um código de uma base de preços do Gest Orçamentos e aquilo que são os códigos que nós definimos aqui para os elementos de Tricalc. Por exemplo, o aço, o botão, aliás, em vigas, seria o artigo 2.1 com este código de preço que aqui está definido, que se clicarmos aqui teríamos acesso aos Gest Orçamentos. Aqui o aço em vigas, a cofragem, os perfis metálicos, os perfis de madeira e os perfis de alumínio, tudo em vigas. E depois esta informação repete-se, estabelece para cada um dos elementos da parte estrutural. E seria assim possível exportar logo esta informação para o Gest Orçamentos e obter aí o orçamento a partir do Tricalc. No entanto, se não tivermos o Gest Orçamentos e quisermos já ter uma ideia das medições do Tricalc, basta chegar aqui e pedir para elaborar um relatório com as medições ou para medir, por simplesmente, aqui a estrutura. E, portanto, quando se clica no botão, o programa lê as quantidades do modelo Tricalc e vai apresentar uma listagem com essa mesma informação. E aqui temos então a listagem de medições com as cotas e os pórticos de cada uma das cotas. A medição está dividida em por exemplo, neste caso em pilares, e depois temos aqui as dimensões do pilar, a sua secção, o seu comprimento, os metros cúbicos de betão e o preço que associamos ao metro cúbico de betão, a cofragem e o preço que associamos ao metro quadrado de cofragem e o total de cada um dos pilares e depois o total de cada um dos pórticos. Também ao nível da armadura, temos aqui o diâmetro de 8 dos estribos, os quilos que temos, depois o preço associado a cada quilo de aço e o total em aço da armadura transversal, e depois de diâmetros de 12 e diâmetros de 16 da armadura longitudinal e o total da armadura de cada um dos pilares. E essa informação vai-se repetindo aqui ao longo da nossa listagem, okay? E como nós pedimos a informação também das lajes, vai aparecer também a informação das lajes aqui representadas. Depois, no fim, acabamos por ter um apanhado de todas as armaduras que foram colocadas no nosso projeto,
Vamos aqui a ver as armaduras das lajes maciças, mas podíamos ver, por exemplo, as armaduras dos lintéis e das chapatas, os seus totais, aqui também representados, e podíamos encontrar também os subtotais das armaduras dos pilares e das vigas. Vamos aqui tentar encontrar essa informação só para vos mostrar. Aqui está. Ah não, isto é das chapatas ainda, lintéis, medições, e agora sim temos aqui a medição da cota 1500 e depois os totais. Cá estão os totais de aço por piso, ok, em quilos, e o total de aço na estrutura, o total de betão em metros cúbicos, o total em metros quadrados de cofragem e o total da estrutura. Okay? Depois também aqui em diâmetros, temos de 6, diâmetro de 8, 12, 16 e diâmetros de 20 aqui discretizada a informação em armadura transversal e armadura longitudinal e os totais. Okay? Portanto, esta é uma informação já bastante interessante, mas vamos ver ao longo da demonstração a informação mais detalhada das medições aqui do Trical, inclusive um orçamento automatizado a partir daqui do Trical para o gesto de orçamentos. Este é então um exemplo do edifício que vamos utilizar hoje para mostrar as ligações que existem entre o software Tricalc, o software Gesto de Orçamentos, o software Midplan e o software de Autodesk, software Revit. Esta ligação é feita através de uma área comum de memória entre aquilo que é o Revit, o Tricalc, o Gesto e o Midplan e permite identificar elementos comuns em qualquer um destes programas. O edifício é um edifício que tem a arquitetura definida, mas tem também definida a sua estrutura. E, portanto, esta estrutura foi já modelada e calculada em Tricalc e pode ser visualizada no respectivo modelo BIM. Portanto, se nós ocultarmos aqui a visualização dos elementos, acabamos por encontrar as armaduras que vieram definidas desde o Tricalc. Também a informação dos pilares, lajes, paredes, todas essas informações foram exportadas para o formato IFC e estamos agora num visualizador gratuito, visualizador BIM gratuito, ficheiros IFC, a visualizar esse mesmo modelo que foi criado no Revit e que depois teve a sua parte estrutural dimensionada no Tricalc. Passando então para o Tricalc, temos aqui a visualização da parte estrutural que foi calculada aqui no Tricalc. Vamos aqui pedir uma visualização renderizada para se parecer um pouco mais com aquilo que nós tínhamos ali visível no visualizador BIM. E portanto temos aqui a estrutura. Vou tirar inclusive já agora mostrar-vos que estão aqui incluídas já as armaduras também que foram exportadas para o modelo de Revit. Okay? E mostrar-vos também a estrutura sem o modelo arame ativo para podermos ter aqui a visualização do modelo tal e qual como estávamos a visualizar no visualizador BIM. Aqui está então a visualização da estrutura com as armaduras ativadas. Pode-se no filtro Tricalc controlar essa visualização, se queremos que ela esteja presente ou não. E portanto, se nós desativarmos aqui a representação das armaduras de montagem, vamos ter aqui o modelo igual, o modelo estrutural igual àquele que, digamos, seria a visualização aqui no visualizador BIM, tendo em conta que temos a arquitetura aqui junto com a estrutura, mas aqui está a parte estrutural que veio do Tricalc para o visualizador BIM e que, portanto, se nós formos aqui ocultando alguns elementos do modelo arquitetónico, nós vamos chegar a uma visualização da parte estrutural das armaduras que vieram do Tricalc, por exemplo, aqui representadas. Voltando então àquilo que é o modelo Tricalc, temos aqui a sua visualização e este modelo do Tricalc
foi também exportado a sua parte estrutural para aquilo que é o software Revit. E, portanto, nós temos aqui a visualização no Revit do mesmo modelo, só com a parte estrutural, não trouxemos a arquitetura, o que ficaria um pouco pesado aqui para a demonstração, mas temos aqui a visualização renderizada também do Tricalc e também a visualização com a informação das armaduras aqui visíveis, armaduras essas e, aliás, toda a parte estrutural que veio desde o Tricalc aqui para o Revit. E nós temos a possibilidade de, também pegando no modelo BIM, no modelo completo BIM, fazer a passagem do modelo BIM completo, aqui está ele, para o programa de orçamentação. Nós estamos a ver aqui o gesto de orçamentos em funcionamento, nomeadamente na visualização do orçamento simplificado. Temos aqui os artigos do nosso orçamento e temos aqui a possibilidade de ver dentro do programa de gesto de orçamentos o modelo BIM completo aqui representado. Portanto, o mesmo edifício que vimos há pouco. E, portanto, nós já vamos mostrar como é que tudo isto está vinculado. Este fecheiro de orçamentação foi obtido a partir daquilo que é a solução BIM da Artec e que, portanto, nós temos aqui a representação também do modelo IFC, feito em Revit, que foi lido aqui no MIDPlan, que no MIDPlan foram atribuídas classes que permitem depois ativar os respectivos preços no gesto de orçamentos, de modo a criar o orçamento. Portanto, todos estes artigos e todos estes preços são resultado da leitura que o gesto de MIDPlan faz das quantidades do modelo tridimensional e do facto de lhe associar classes, que são, basicamente, classes são para cada objeto do modelo BIM. Vamos aqui, por exemplo, ver os pilares. Há aqui vários tipos de situações para pilares. Vamos ver o pilar de betão armado. Se nós clicarmos aqui, sempre que aparece um pilar de betão armado no modelo BIM, é colocado um código EP2 nesse modelo BIM e é ativado no gesto de orçamentos o artigo 5.1, betão para armar, com o volume de betão e com o preço do betão em pilares. Okay? Tínhamos aqui a possibilidade de clicar e obter aqui a descrição desse preço. Aqui está betão para armar. Okay? E depois também, se quiséssemos, ver também o artigo 5.3, que é o aço nervurado, que tem o volume multiplicado por um fator de 180 pelo peso, ok? E que, portanto, temos aqui o quilo de aço nervurado B500S para esta estrutura. Portanto, o que o MIDPlan faz é exatamente ter estas classes que vinculam objetos tridimensionais, objetos dos modelos BIM, neste caso um pilar de betão armado, à geração de artigos no orçamento com preços compostos ou preços simples associados. E, portanto, depois de fazer essa associação, é possível, dentro do programa MIDPlan, fazer a passagem para aquilo que é, digamos, o orçamento, okay? Num formato G13, okay? E esse orçamento vai ser aberto no gesto de orçamentos e vai lá ter toda a informação que veio do modelo IFC, vai ter essa informação vinculada ao modelo IFC, ao edifício, e, portanto, é possível assim eu chegar aqui a qualquer situação. Imaginem que eu quero ver aqui onde é que se encontram estas portas de pinho. Eu posso selecionar e vejam que aqui no modelo tridimensional aparecem as portas de pinho, exatamente porque houve a tal vinculação feita pelo MIDPlan das quantidades ao preço que está na base de dados do gesto de orçamentos. E isto é verdade não só para a parte da arquitetura, mas também para a parte estrutural. Portanto, se eu quisesse agora procurar aqui no meu orçamento algo da parte de estrutura, por exemplo, no piso 1, eu quero ver o artigo relacionado aqui com os pilares, vejam que aparece logo aqui assinalado a azul todos os pilares. Como é no piso 1, eu posso desativar aqui neste filtro a visualização
dos outros pisos que aqui estão representados. Vamos aqui tirar também o piso 2. Okay? E ficar só com a visualização do piso que me interessa, neste caso o piso 1, para se ver melhor os pilares que aqui estão indicados. Neste caso eu estou a selecionar o artigo por inteiro e, portanto, os pilares aparecem, todos os pilares deste artigo são, neste caso, é o piso 1, os pilares de betão do piso 1. Mas se eu quiser, eu posso, dentro do gesto de orçamentos, clicar aqui na medição e entrar dentro daquilo que é a medição do modelo BIM, onde estão todos os códigos guide, os códigos únicos de cada elemento BIM, e onde eu, se selecionar um determinado pilar, ele aparece aqui. E, portanto, eu posso ir pilar a pilar, confirmando no modelo BIM qualquer informação que seja necessária. Portanto, existe aqui transparência total entre aquilo que é o orçamento e entre aquilo que é o modelo BIM, um vínculo direto entre essas duas situações. Mas é possível, a qualquer altura, se estivermos a trabalhar com o Tricalc, com o Revit, pedir para mostrar estes elementos, por exemplo, no Tricalc e no Revit. E vejam que ele aparece logo aqui, puxa o Tricalc para o primeiro plano, e aparece então logo aqui a indicar que pilares são aqueles que nós estamos ali a visualizar no gesto de orçamentos. Ok? Portanto, existe essa possibilidade. E essa possibilidade estende-se também, evidentemente, àquilo que é o Revit. Portanto, eu podia vir aqui e dizer para mostrar estes elementos no Revit, ok? E esses elementos podiam ser quaisquer elementos, ou então aqueles que efetivamente estão ali e que vieram oriundos do que se selecionou no gesto, e ter essa informação replicada também diretamente naquilo que é o modelo que está aberto no Revit. Portanto, aqui o Revit aparece em primeiro plano, depois passa para segundo plano, mas se nós regressarmos ao Revit, vamos visualizar, vou centrar aqui a imagem, vamos visualizar efetivamente os pilares, cá está um ali assinalado, ok? E se nós mudássemos aqui a perspectiva, vamos aqui procurar uma perspectiva mais favorável, vamos ver então os dois pilares aqui assinalados, os que foram selecionados do modelo Tricalc para aqui. Ele aparece ali, ok? E depois fica escondido. Eu vou rodar isto um bocadinho mais para aqui para a direita para se conseguir ver melhor. E portanto aqui tenho a lista ali atrás daquele. Vamos assim colocar, a ver se assim se conseguem ver os dois logo em simultâneo. E portanto aqui estão eles assinalados no Revit. E portanto também era possível, já agora, porque existe o suplemento que se instala desde o Tricalc automaticamente em Revit, fazer o processo inverso, ou seja, selecionar aqui no Revit e mostrar em Tricalc qualquer elemento estrutural. Mas não é só este link de visualização de elementos que acontece entre aquilo que é o modelo Tricalc e aquilo que é o modelo aqui do Revit. Se eu fizesse alguma alteração de secção, alguma alteração ao nível do meu modelo estrutural, também havia a possibilidade de automaticamente atualizar o modelo no Revit. Portanto, se eu mudar aqui a posição de alguma barra, criar uma barra nova, mudar a secção, eu posso atualizar o modelo de Autodesk Revit a partir aqui do Tricalc. E vice-versa, se houver alguma alteração no Revit relativamente à estrutura que nós estamos a trabalhar, é possível enviar essa informação, mostrar em Tricalc essa informação daquilo que está a ser modificado aqui no Revit. Portanto, como veem, temos aqui um ciclo completo, temos um software que me vai gerar, eu vou aqui abrir outra vez o nosso modelo. Temos um software que nos gera um modelo tridimensional do edifício, pode ser o Revit, como vimos aqui. O Revit vai gerar um modelo tridimensional deste tipo, ok? Sem as armaduras e sem a estrutura ainda, ok? Isso depois seria no Tricalc, mas iríamos ter aqui o edifício completo em termos de arquitetura, ok? Depois, no software mid-plane, nós temos a possibilidade de abrir esse fecheiro IFC, ok? E ter então cá dentro o modelo que veio do Revit,
Okay? Podemos também importar o modelo já com a estrutura do Tricalc, se assim o entendermos. O programa retira as quantidades todas as informações de quantidades desse modelo, reconhece para cada objeto a correspondente classe de mid-plan e manda ao gesto orçamentos gerar estes artigos que aqui estão com estes preços associados, que estão na base de dados do gesto orçamentos. E, portanto, a partir daí, vou só aqui fechar esta janela para vermos a outra janela que tínhamos aqui previamente. A partir daí, nós temos a possibilidade de enviar, através deste ícone que aqui está, o orçamento para o fecheiro gesto orçamentos, abrir no gesto orçamentos o orçamento, aqui está esse orçamento aqui representado. Ao mesmo tempo é possível, cá está o orçamento representado, e ao mesmo tempo é possível ver o modelo BIM também associado ao orçamento, okay? Informação que vem também através do mid-plan, e qualquer uma destas informações pode ser linkada e visualizada rapidamente, quer em Tricalc, quer em Revit, as informações que nós aqui estamos a procurar. É, portanto, uma ligação completa entre os vários programas através daquilo que é o Direct BIM. E, portanto, isso garante que nós, a partir das medições da estrutura do Tricalc, podemos gerar aqui o orçamento da parte estrutural. Aqui está um exemplo mais completo, já tem a arquitetura também, mas podia ser um orçamento só da parte estrutural. Podíamos consultar a qualquer altura a informação deste modelo estrutural, deste orçamento do modelo estrutural no próprio programa Tricalc, aqui está, a representação através dos pilares, e podíamos, a partir do programa Tricalc, pedir também para fazer a representação destes elementos no Revit e, portanto, ter também essa informação disponibilizada no Revit. Portanto, conseguimos assim ter uma orçamentação detalhada da estrutura criada em Tricalc e essa orçamentação estar vinculada ao modelo BIM, estar vinculada ao orçamento a partir do modelo tridimensional e estar vinculada também ao modelo inicial em Revit, também através do Direct BIM, desenvolvido pela Artec para os softwares Tricalc, Gest e Midplan. Vamos então fazer agora um caso real para poderem ver em funcionamento todas estas ligações sobre um caso real. Neste caso vamos utilizar o chamado edifício Tricalc Week 2021 IFC, é este edifício que aqui está, um edifício feito em Revit, gravado como IFC. Já tem aqui alguma parte estrutural definida, mas digamos que não tem o dimensionamento feito ainda sequer em Tricalc, portanto apenas existem aqui os pilares, como vocês estão a ver, mas não existe a armadura definida, existem as vigas, as lajes. Portanto, alguns elementos já foram indicados no Revit, já foram implementados no Revit, mas nós no Tricalc podemos fazer as modificações que queiramos a este modelo e, portanto, fazer o dimensionamento, mudar as secções, fazer as modificações que sejam necessárias. Então, nós vamos agora mudar para o software Tricalc e vamos criar até vamos importar, depois cria logo o projeto do novo edifício e vamos lhe chamar edifício, o mesmo nome que chamámos ali, vamos aqui, edifício Tricalc Week 2021. E, portanto, o que eu vou fazer é importar para aqui o IFC, portanto, utilizando as ferramentas de importação de IFC do Tricalc, eu vou aqui abrir, vou procurar a pasta onde esteja guardado o meu IFC, aqui está o meu IFC. Do Revit não me interessa o edifício todo, só me interessa a parte estrutural, portanto eu vou selecionar a parte estrutural, pedir para abrir e importar os elementos IFC Wall, paredes, IFC Slabs e Roofs para as lajes, os IFC Columns, Beams, Member, Building Element Proxy and Discrete Accessory,
para barras e o IFC Footing para sapatas. E, portanto, quando eu fizer aceitar, ele dá-me logo aqui o relatório daquilo que foi importado corretamente, neste caso a totalidade foi importada diretamente, e tenho aqui a visualização logo do modelo arame do modelo BIM que veio do Revit. Eu vou colocar aqui a visualização renderizada, ok? E, portanto, este é um modelo que veio do Revit. Reparem que não tem fundações, não tem qualquer outra informação e, portanto, eu tinha agora que fazer, evidentemente, a translação dos nós, a criação das sapatas, a verificação da geometria, a ver se está correta. E, portanto, é isso que vamos aqui rapidamente fazer. Vou pegar aqui nas funções do modelo BIM para criar o modelo Tricalc. E nessas opções de criação gerais, eu vou dizer que a laje que estou a importar não é uma laje aligerada, mas sim uma laje maciça, indicando aqui a espessura dessa mesma laje maciça, mais ou menos 20 cm. Posso logo aproveitar para dar aqui os valores das cargas que estão presentes nas lajes. Okay? Posso também indicar se existem vigas ou não periféricas e dar aqui a sua secção. E já agora poderia também manter as secções que vieram do Revit ou modificar já aqui na importação essas mesmas secções. E, portanto, quando eu agora fizer aqui no modelo BIM a criação do modelo Tricalc, já agora só mostrarmos ainda outra opção, que era o ajuste automático, ou seja, se ativarmos aqui a visualização do modelo arame por baixo, reparem que o nó do pilar não chega ao topo da laje, portanto não há ligação entre os elementos, o que em termos estruturais não é aceitável. Aqui sim já existe essa situação já foi contemplada. Mas como vocês estão a ver ali ao nível da cobertura, existe essa dificuldade. Então, nós temos já dentro do programa Tricalc a possibilidade de fazer ajustes automáticos que resolvem essas situações. E, portanto, eu posso fazer aqui aplicar a todos e vejam que essa situação passou a estar resolvida de forma automática dentro do programa Tricalc. E, portanto, agora em função desta correção que foi feita, já era possível criar o modelo Tricalc, ok? Já era possível, por exemplo, chegar aqui ao modelo BIM, ao filtro e desligar a visualização do modelo BIM, ficar só com a visualização daquilo que é o modelo estrutural. Como eu disse, faltava definir as sapatas. Eu vou fazer aqui uma translação de nós, sei lá, vamos colocar aqui 1 metro para baixo, portanto, negativo, em que vou pedir para criar então aqui uns troços que vão chegar até às minhas sapatas. Esses troços precisam ter apoios, vamos pôr aqui apoios encastrados, ok? Para todos estes elementos. E vamos colocar aqui também sapatas para todos estes elementos que aqui estão. E, portanto, seria vir aqui a sapata, introduzir isolada, abrir aqui uma janela. Aqui está a colocação das sapatas todas isoladas. Podia ir à cota que pretendesse trabalhar. Por exemplo, tenho aqui então as sapatas, mas podia, se quisesse, colocar algumas vigas de equilíbrio aqui no meu modelo. Portanto, isto está relacionado com a utilização já do Tricalc, não tanto com a orçamentação e as medições, mas vamos fazer um exemplo bastante completo. E a partir deste momento eu estava em condições de fazer a primeira verificação de geometria, a ver se estava tudo correto em função daquilo que foi importado e daquilo que foi modelado. Existem aqui situações que estão incorretas e, portanto, ele pede-me para renumerar e para reordenar, normalmente elementos que estavam sobrepostos. Vou aqui pedir outra vez a verificação da geometria. Reparem que agora o único erro que existe é uma laje com zonas comuns, portanto, a nível de modelo BIM, tínhamos no plano 0 uma situação que não estava correta, portanto, tínhamos aqui zonas comuns para várias lajes e, portanto, eu poderia corrigir essa situação rapidamente, por exemplo, até porque do modelo BIM isto foi definido como lajes independentes, mas podia chegar agora aqui e fazer a união destas lajes, não é necessário estarem separadas, e portanto poderia chegar aqui e pedir para unir as lajes, e portanto unir esta laje com aquela, unir esta laje que aqui está com aquela, podíamos fazer as modificações que pretendêssemos no nosso modelo. No entanto, também podíamos rapidamente ir mudando
a configuração em termos de lajes, por exemplo, podia vir aqui a lajes maciças e pedir para eliminar alguma laje que existisse aqui, que estivesse sobreposta, que foi o caso que verificámos agora. Vou então pedir novamente a verificação de geometria e, portanto, neste momento só tenho advertências, portanto, posso continuar com o cálculo, não tem qualquer problema esta situação. E, como vocês sabem já do webinar do primeiro dia, temos todo o interesse em dar nomes de projeto aos elementos, portanto, criar pórticos e dar nomes de projetos às barras, o pilar A1, sapato A1, a viga 001, portanto, dar automaticamente nomes de projetos, e, portanto, já temos aqui o pilar D1, no pórtico, evidentemente, D, como aqui está assinalado, aqui o pórtico C. Okay? Podemos ter então essas informações aqui indicadas. E, portanto, tínhamos agora a possibilidade de fazer o cálculo da estrutura, o cálculo automático. Eu não vou verificar qualquer opção de cálculo, vou só colocar aqui o software a calcular com as opções que estão para ganharmos tempo e, portanto, ele vai armazenar a estrutura. Se tivermos a opção de cisma ativada, aliás, temos a opção de cisma ativada, que já está a aparecer aqui o cálculo, ele vai fazer a aplicação das ações sísmicas e depois o cálculo de esforços e o dimensionamento de todos os elementos estruturais que fazem parte deste modelo. Portanto, cálculo de esforços já a decorrer. Okay? Vamos aguardar que ele termine o cálculo. Está na parte final já do cálculo de esforços. E depois passará para o dimensionamento dos elementos estruturais, começando, evidentemente, pelos pórticos, pilares, vigas, diagonais, etc. Cá está o dimensionamento agora dos pórticos. Depois o dimensionamento das fundações e das lajes. E finalmente a tabela global de fabricação, que irá fazer, digamos que a medição, o corte de todos os varões para gerar o detalhamento das armaduras em 2D e em 3D. Em 3D neste caso. Portanto, fundações também já terminado o cálculo e agora as lajes. Penso que estaremos agora no último piso, exatamente, e agora a tabela global de fabricação. Com esta informação de cálculo já realizada, com o dimensionamento realizado, seria então possível exportar este modelo também para IFC, incluindo todo o detalhamento da parte estrutural, portanto, todo o detalhamento das armaduras que foram aqui dimensionadas pelo Trical. Ele está a guardar em disco a tabela global de fabricação, vamos aguardar que termine. Portanto, há apenas 4 erros em barras e um em laje maciça, possivelmente algum problema de punçoamento. Okay? Não nos vamos preocupar com isso, não é o objetivo desta sessão. Vou só, pura e simplesmente, ativar aqui no filtro de visualização, para já vamos ativar a renderização, e no filtro de visualização pedir para vermos as armaduras de montagem no nosso modelo estrutural. Okay? Aqui está a visualização. E agora vamos criar um modelo BIM aqui da nossa estrutura para enviar depois para Revit, por exemplo.
Então, para esse efeito, eu vou à nossa pasta que temos estado a trabalhar, que se chama Trical Quick. E vamos criar aqui o fecheiro da Trical Quick 2021. Eu vou acrescentar aqui um A para ser diferente do fecheiro que aqui está. E vamos meter estrutural, parte estrutural, após Trical. Ok? E vamos guardar aqui na nossa pasta com a informação que quisermos, inclusive a relação entre perfis e famílias do Revit, podia-se ter aqui essa mesma informação já estabelecida. E pedir para aceitar a exportação para o formato IFC. Terminada a exportação, vamos agora ao software MidPlan para mostrar duas situações, as medições IFC. Eu neste momento já podia fazer a medição IFC só da parte estrutural do Trical, tudo aquilo que foi gerado no Trical. Portanto, nós tínhamos criado aqui um fecheiro, não é aqui, vamos aqui para voltar atrás, na Trical Quick, aqui está, um fecheiro com o A, este que aqui está, portanto, esta era a estrutura após Trical, já com as armaduras. E nós podíamos pedir para abrir aqui esse modelo do Trical Quick, e o que vai acontecer é que o software MidPlan vai ler o modelo tridimensional, e aqui está esse modelo tridimensional que veio do Trical para aqui, e vai retirar as quantidades desse modelo tridimensional. Portanto, aqui estão os elementos que ele leu, ok? E aqui começam a aparecer digamos que as classes MidPlan associadas aos elementos que ali estão. Está ali um elemento EP2, uma classe EP2, que é um pilar de botão armado, e essa classe vai gerar logo para o orçamento o artigo 5.1, botão para pilares, e o artigo 5.3, aço para pilares, com as respectivas medições deste modelo tridimensional que aqui está, neste caso para aquele pilar que tem a identificação dada por este número guide, por esta identificação guide que aqui está, que é única para cada elemento IFC. Ok? E portanto, se nós olharmos um pouco com mais detalhe, nós temos aqui a estrutura toda do Trical detalhada, os pilares das várias cotas, as armaduras dos pilares, as armaduras das sapatas, as vigas, as lajes, as sapatas, as armaduras das vigas, está tudo aqui detalhado. E dentro de cada um destes exemplos, por exemplo, aqui estamos na cota 0, os pilares da cota 0, ok? Eu a qualquer altura posso ver, por exemplo, eu posso chegar aqui e indicar, aqui tinha que modificar ali nos fatores, mas basicamente vejam que quando eu seleciono ali o pilar, ele aparece aqui no modelo tridimensional representado. E portanto, se eu selecionasse aqui vários elementos, ok, eles apareceriam aqui todos representados também no modelo tridimensional, ok? Portanto, link direto entre o Tricalc e o MidPlan, obtém-se logo toda a medição da estrutura e, ao mesmo tempo, através das classes MidPlan, associam-se os artigos e os preços que são para associar a cada uma das medições. Isso vai permitir que eu agora, a partir do MidPlan, eu possa gerar um fecheiro de orçamento para o gesto de orçamentos. Ok? E, portanto, o que nós vamos fazer é, efetivamente, utilizar, gerar esse fecheiro com a base de dados chamada base da empresa, que é onde está a base de dados de preços que utilizamos aqui no gesto de orçamentos. Se quer medir tudo ou se quer medir só o que está selecionado, eu quero medir tudo, os elementos todos da estrutura. E depois aqui o que nós quisermos, digamos, indicar em termos de geração do orçamento, podemos aqui colocar capítulos, subcapítulos, aquilo que nós entendermos para a geração do nosso orçamento. Neste caso, estamos aqui a trabalhar com 2 dígitos para os capítulos, mas podíamos ter 4 dígitos, por exemplo. No caso deste projeto, desta base de dados, são 6 caracteres, portanto nós vamos meter ali os 6 caracteres. E, portanto, aceitar, e ele irá fazer, então, a geração
desse fecheiro. Informa que alguns dos elementos não têm atribuído a classe, alguns não tinham classe atribuída, vou ignorar essa situação. E posso agora abrir já o projeto com o gesto. E, portanto, quando eu faço isso, eu vou ter aqui o meu orçamento simplificado da parte da estrutura. Okay? E, portanto, aqui tenho os pilares, as vigas, de nível da fundação, a parte de estrutura, da paralaje, sapatas, etc. E, portanto, se eu quiser, por exemplo, nos pilares, ver a medição do aço em pilares, tenho aqui o seu valor e posso pedir aqui a discretização do aço em pilares. E, portanto, aqui está toda a medição de todas as cotas do aço em pilares. Okay? Agora, um aspecto importante. É possível, uma vez que existe um vínculo direto entre o modelo tridimensional e o orçamento, visualizar aqui, ok? Não é nesta zona, vamos voltar aqui ao Trical Quick, à nossa pasta de trabalho. Aqui está. É possível visualizar aqui o modelo BIM, o modelo de Trical. Ok? E, portanto, reparem que eu aqui selecionei o aço para os pilares e aparecem aqui os pilares todos selecionados. Mas se eu entrar dentro daquilo que é as medições, tal qual como fiz há pouco, e escolher um determinado pilar, ok? Vamos aqui pedir um determinado pilar, é esse pilar que vai ficar aqui assinalado. Reparem, está ali um pilar, vamos agora escolher outro, apareceu ali outro pilar assinalado, vamos escolher outro, ali está outro assinalado. Portanto, há correspondência total entre aquilo que é as medições do orçamento e o modelo tridimensional que veio do Trical. Ok? Mas, se eu quisesse, neste momento, eu podia desde já ver em Trical e em Revit também estes elementos. E, portanto, se eu quisesse clicar aqui, aparece-me logo o Trical aberto e vejam que aparece a pescar os 3 troços de pilar que estavam selecionados nas medições. Se tivesse o Revit aberto já com o modelo estrutural, também era possível visualizar no Revit esta mesma informação. Ok? Portanto, recapitulando, viemos ao Tricalc, abrimos a parte estrutural que veio do Revit, do edifício do Revit, dimensionámos essa parte estrutural, abrimos no mid-plano para ele ler as quantidades e atribuir os respectivos artigos e preços a cada um dos objetos do Trical. Abrimos no GEST o orçamento, já concluído, da parte estrutural, conjuntamente com o modelo tridimensional, fizemos isso no GEST, e vemos que existe vinculação total entre aquilo que é a visualização do modelo estrutural dentro do GEST e as linhas de medição, e também entre as linhas de medição e o Trical, se assim pretendermos. Agora vamos centrar-nos na questão do Revit. Portanto, nós temos aqui o Revit, eu vou abrir aqui um novo modelo, um modelo qualquer, ok? E vamos pedir para abrir um fecheiro IFC. E, portanto, o que eu vou fazer neste momento é abrir, efetivamente, o fecheiro IFC da parte estrutural do Tricalc para trazê-lo aqui para o Revit. Nós tínhamos guardado com um A, aqui está ele, ok? E, portanto, eu iria pedir para abrir esse fecheiro IFC, ok? E, portanto, aqui temos o modelo do Tricalc já no Revit, com as armaduras, com o seu dimensionamento aqui representado, ok? Uma vista renderizada. E tínhamos agora a possibilidade de, através do Direct Beam, vir do Tricalc conferir os elementos de Tricalc no Revit. Para esse efeito, nós podemos ir aqui ao Direct Beam, a opções, confirmar que a ligação com o Autodesk Revit está a funcionar perfeitamente, aqui neste caso. E, portanto, isso dava-me a possibilidade de, agora, quando estivesse a fazer alterações e quisesse conferir essas alterações no modelo BIM, poder vir aqui ao Direct Beam e mostrar elementos em Autodesk Revit. E agora escolho os elementos que eu quero que apareçam no Autodesk Revit. Mas, por exemplo, escolher aqui
estes elementos. Vamos aqui só colocar a renderização com o arame visível e então aqui pedir para mostrar este elemento, este elemento, este elemento, e agora vamos aqui buscar este e este, por exemplo, no nosso Revit. E o que o TriCalc vai fazer neste momento é, na mesma área de memória do Revit, vai assinalar estes elementos no Revit, ok? Passou para o primeiro plano, depois voltou a passar para o segundo plano. Coloca-me aqui em baixo uma listagem com a informação dos elementos que foram confirmados em Revit. Aqui estão eles, em Revit. Okay? E se for ao Revit, aqui tenho então assinalados esses mesmos 5 troços de pilar que eu acabei de selecionar no TriCalc. E portanto, essa ligação direta é em tempo real, através do mesmo espaço de memória, e é uma tecnologia desenvolvida pela Artec que se chama DirectBeam 2.0. Era possível também fazer alterações no modelo estrutural, nomeadamente mudar secções de elementos, criar novos elementos e utilizar a funcionalidade de atualizar o modelo em Autodesk Revit. E, portanto, aí a informação iria ser atualizada, mudando as secções dos elementos que estivessem em secção alterada e criando os novos elementos, ou eliminando elementos, caso fosse essa a situação, do modelo Autodesk Revit. Esta é, portanto, uma ligação muito útil com o software Revit. Para terminar esta nossa demonstração, este nosso webinário, falta mostrar-vos todas as listagens, todos os fecheiros que são possíveis de obter dentro do gesto orçamentos para o projeto que estivemos a analisar. Nesse aspecto, então, vamos abrir o fecheiro que tivemos a trabalhar, o que estava identificado com a letra A. Aqui temos, então, as medições do nosso modelo estrutural. E, portanto, dentro do gesto orçamento, nós temos a possibilidade de imprimir diretamente para listagens. E dentro dessas listagens nós temos inúmeras listagens possíveis de realizar. Eu digo inúmeras porque temos estas listagens todas que aqui estão e que podem ser modificadas todos os seus aspectos através de centenas de opções de personalização. E além disso ainda é possível fazer listagens programáveis aqui dentro do próprio software. Existe ainda, dentro do TriCalc, a possibilidade de fazermos aqui a impressão para relatórios, e os relatórios são folhas dentro do próprio gesto orçamentos, onde eu pego nas variáveis internas do programa e posso desenhar o meu relatório, portanto fazer um relatório muito personalizado dentro do gesto orçamentos. Mas vamos ver ao nível das listagens aquilo que temos disponível. Ora bem, nós podemos ter o nosso orçamento, e podemos pedir uma vista preliminar do orçamento. E reparem que na vista preliminar do orçamento, além daquilo que é a identificação do total da medição, do preço unitário e do total de cada um dos artigos, aparece-me também, e tenho a possibilidade também, de visualizar desde logo, eu vou aqui centrar outra vez a imagem e passar para a página seguinte, de ver logo a informação relativa ao elemento que está a ser medido. Por exemplo, aqui estão a ser medidas as vigas ao nível da fundação e aparece aqui destacado o modelo tridimensional dessas vigas que estão a ser medidas. Aparece também ali a representação do modelo tridimensional e assinalada vermelha essas mesmas vigas que estão a ser medidas. Aqui estamos a ler o botão para todas as vigas da estrutura e, portanto, reparem que aparecem ali todas as vigas da estrutura representadas e também assinaladas a vermelho no modelo tridimensional. Evidentemente que tudo isto é opcional, temos aqui, como eu disse, centenas de opções que permitem personalizar todo o nosso layout e, portanto, a representação dessas imagens é ativada aqui e eu posso pedir então para desenhar só no modelo tridimensional ou desenhar só os elementos que estão selecionados ou ambas as informações como estão a ver aqui. Também havia aqui opções de colocar dentro das listagens os códigos BIM de cada linha de medição. E, portanto, se eu quisesse, podia vir aqui e pedir uma informação, portanto, detalhada. Neste caso, este é um orçamento que não tem a informação detalhada das medições, portanto, eu vou pedir esta listagem que aqui está, medição e orçamento. E então vai aparecer toda a medição detalhada com os correspondentes códigos BIM de cada linha de medição. Veja que está aqui a medição de cada pilar com o seu guide, com o seu número único BIM.
a indicação aqui desse mesmo pilar e aqui a indicação de todos os pilares que estão incluídos neste artigo e, portanto, vão aparecer depois aqui listados com os seus respectivos códigos individuais dentro daquilo que é o modelo BIM. E, portanto, como veem, aparecem aqui todos os pilares da estrutura. O mesmo depois para aquilo que é o aço para os pilares, para as vigas de fundação, também aqui a possibilidade de visualizar a informação das vigas de fundação e os códigos de cada uma destes elementos. Portanto, como podem ver, há um nível de integração, um nível de detalhe de informação muito grande entre aquilo que é os softwares da Artec, neste caso Tricalc, Gesto Midplan e Gesto Orçamentos. A informação passa de uma forma fluida entre estes softwares e nós conseguimos assim obter uma orçamentação da estrutura totalmente detalhada, totalmente automatizada, agregada ao modelo BIM da estrutura e que pode ser consultada tanto no Gesto Orçamentos como no Gesto Midplan, essa agregação, essa vinculação do orçamento àquilo que são os modelos tridimensionais BIM, e essa mesma informação também do modelo BIM pode depois passar para o Revit, como vocês veem, também cruzar a informação com o Revit. Portanto, eu não deixei esta informação que acho bastante útil para o fim, não queria deixar de terminar o webinário sem vos passar esta informação relativa aos fecheiros que podem então ser impressos e gerados aqui dentro do nosso Gesto Orçamentos e ficar então com esta imagem antes de irmos para o encerramento do nosso webinário e para o encerramento da nossa Tricalc Week. E portanto, terminamos assim o nosso webinário de hoje. Coincide também a conclusão do webinário de hoje com o encerramento da Tricalc Week. Foi uma semana dedicada à divulgação do software Tricalc para aqueles que, pela primeira vez, vindos da Greitec, vêm conhecer o software Tricalc. Foi também uma oportunidade de demonstrar, junto dos utilizadores do software Tricalc, as potencialidades atuais do nosso software. E resultado desta fusão da Artec no grupo Greitec são expectáveis, e aliás estamos a trabalhar já nesse sentido, novidades para breve. Eu creio que depois do verão começarão a aparecer já webinários com novidades efetivas aplicadas dentro dos softwares da Artec, nomeadamente no Tricalc, que irão permitir ao Tricalc entrar naquilo que é o mundo da Greitec através do formato próprio da Greitec, que nos irá colocar com ligação privilegiada a softwares como o Revit, como os Power Packs, como o Advanced Design, o Advanced Steel e outros softwares do universo Greitec. É assim que nós assinalamos esta mudança da Artec para a Greitec, uma mudança tranquila, porque mantemos em funcionamento tudo aquilo que conhecemos da Artec e dos softwares da Artec, uma mudança com uma grande expectativa de melhorias a curto, médio prazo em função da junção ao grupo Greitec, e que será bom para nós e será bom para todos os nossos clientes, e também a possibilidade de passar a incluir o Tricalc na oferta da Greitec a nível mundial. Resta-me então fazer o encerramento da Tricalc Week e agradecer a todos os que nos acompanharam ao longo desta semana. Espero que os webinários tenham sido do vosso agrado, apesar da limitação de tempo que nos foi imposta. Tentámos cumprir com os horários de cerca de 1 hora, 45 minutos, 1 hora. Nem sempre é possível e há tanto para mostrar, tantas soluções que a Tricalc tem para mostrar, que muitas vezes é difícil mantermos dentro desses horários e, portanto, se algumas vezes ultrapassamos um pouco aquilo que eram os 45 minutos, 1 hora, as nossas desculpas pelo fato, mas creio que no fim ao cabo terá valido a pena para todos aqueles que participaram nesta Tricalc Week. Da minha parte, então, despedir-me. Um bom fim de semana para todos e até breve. Obrigado.